Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os principais erros, ao empreender, os principais erros que as pessoas cometem ao empreender. Nós vamos falar de 13 principais erros. Ao longo dessa minha trajetória de ajudar as pessoas a empreender, de empreendedor, nós levantamos os 13 principais problemas no qual a gente entende que você pode estar praticando, que você pode estar colocando ali no seu dia a dia e os resultados não vão aparecer. Então fica ligado com a gente até o final, que esse é o nosso papo de empreender e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender, primeiramente a entender quais são esses problemas, quais são esses erros, quais são essas situações para que você consiga aí de repente alavancar melhor os seus negócios. Então vamos lá ao assunto de hoje. O principal, um dos principais erros que eu entendo é o empreendedor criar algo para que ninguém compre. Criar algo que ninguém tem interesse. Muitas vezes a sua ideia ela não significa ter mercado. Às vezes você só tem um problema. Então não querer enxergar isso é um tremendo erro. Porque você vai lançar algo que ninguém vai comprar, você vai gerar energia para que ninguém vai comprar. Você vai colocar investimento muitas vezes e aí não vai vender. E como não vende, gera um prejuízo gigante para o seu negócio e aí você sai com uma dívida tremenda e aí você demora para recuperar tudo isso, e isso é extremamente, vamos dizer assim, ruim para você e para toda a sociedade, porque você acaba entrando na estatística daquelas empresas que fecham em menos de um ano, porque você vende algo que ninguém quer comprar. Então, se você está pensando em fazer alguma coisa, pergunte para o seu cliente primeiro, pergunte para o seu potencial cliente, tá certo? Para você poder entender se tem essa necessidade, se tem esse problema, se tem essa dor. Caso contrário, se você não entender que tem, não avance, porque não adianta você querer empurrar uma solução para o mercado, sendo que o mercado não quer essa solução. Então esse é um grande erro que acontece. Eu vejo isso muito acontecer. As pessoas chegam até mim, olha, esse produto aqui é legal, esse produto aqui é sensacional, esse produto aqui é o melhor do mundo. Mas e para o seu cliente, você fez essa pergunta? Se você não fez essa pergunta, então ele não é legal. Ele não é a salvação do mundo. Você tem que perguntar para o seu cliente, antes de mais nada, tá certo? Um outro erro que acontece muito é você não entender o seu público-alvo. É você não saber que o seu público-alvo. Então você está vendendo para alguém e você não sabe para quem é. É muito complicado. Como é que você vai conseguir fazer uma venda? Então você tem que destrinchar melhor isso, você tem que entender melhor quem é o cliente. Se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é jovem, se tem classe social mais alta, classe social média, tá ok? Você precisa entender isso, isso é o básico, de saber quem é o seu público-alvo, quem é o seu potencial cliente. Tá certo? Não adianta nada você vender produto vegano para quem gosta de churrasco. Ou ao contrário, vender produto de churrasco, de carne para quem é vegano. Você tem que entender quem é vegano e quem gosta de churrasco. Tá certo? É muito importante esse entendimento. Então você cria um negócio e você tem que saber ao mesmo tempo quem é esse público-alvo. Senão você não vai conseguir atingir. Senão você não vai conseguir falar a linguagem da pessoa para vender. Então é extremamente importante esses dois itens. Tá certo? O terceiro, e aí vem a questão do marketing. Ah, falei em marketing por quê? Porque você vende um produto para quem não é seu cliente. Você cria comunicação para o seu público, só que você não sabe quem é seu público. Então você está falando com pessoas erradas. E aí você não vai vender, obviamente. Tá certo? Então é um outro erro muito grande de não saber o público e é de comunicar para esse público de forma errada, de forma pensando só em você muitas vezes, no seu linguajar. Tá ok? Na sua forma de falar, na sua forma de interpretar. Não adianta, para você, a única venda que vai acontecer se você fizer dessa forma é para você mesmo. Porque você vai fazer uma única venda. Então você tem que falar, você tem que conhecer o seu público para você poder falar a língua do seu público. E aí você vai ter mais assertividade, você vai ter muito mais venda, você vai ter muito mais resultado. Tá ok? O quarto grande erro que acontece é a falta de foco. É vender para um primeiro, daí acaba não dando certo, vou vender para outro, vou vender para outro, e aí fico lá transitando em diversos cenários. Ah, criei um novo produto, mas nem testou o anterior ainda, mas nem tomou negativo do anterior ainda, e aí fica com falta de foco. Esse é um grande problema de gestão, inclusive. Porque você acaba fazendo muitas coisas muitas vezes sem sentido, e aí acaba não dando certo dentro do seu negócio. Okay? Então se conecte com aquilo que precisa ser feito. Faça sempre essa pergunta para você. Eu estou fazendo o que deveria ser feito? E você pode fazer uma segunda. Eu sei o que precisa ser feito? Se você não conseguir responder essas duas perguntas, você está com falta de foco. Tá ok? Então deixe claro qual é o seu objetivo, deixe claro quais são suas tarefas a serem feitas no seu dia a dia, para você executar essas tarefas, para você chegar no seu resultado. Sem foco, a gente não chega onde a gente quer. Tá ok?
O quinto grande erro é o seguinte, é contratar mal. Quando a gente precisa de mão de obra, quando a gente precisa de colaborador, a gente vai lá e contrata muitas vezes só pela técnica, só pelas situações aparentes. Então a gente contrata gente para o nosso negócio que não está engajado com o nosso propósito, não tem o verdadeiro comprometimento com o nosso negócio. Isso é culpa da gente trazer essas pessoas para dentro. Então é muito importante você criar critérios na hora de contratar. Que momento que você vai contratar? Que área que você vai contratar? Que área que vale a pena você contratar? É aquela área no qual onde você não precisa estar. Você pode muito bem terceirizar, você pode muito bem delegar para alguma pessoa que você vai contratar. Okay? Mas contrate as pessoas pelo comportamento, pelo comprometimento de ter aquele objetivo comum ao seu dentro dos seus negócios. Caso contrário, você vai contratar mal sempre. Então você tem que criar essa metodologia dentro dos seus negócios já de forma imediata. Porque depois que tiver grande, isso já foi instituído, já foi feito errado e aí muito dificilmente você vai tirar isso da cultura da sua empresa. Então comece já desde pequeno a fazendo esse tipo de contratação. Contrate as pessoas certas para os locais certos, engajadas com o teu propósito dentro da sua empresa. Tá ok? Pense bem nisso. Outra situação, e aí não é uma contratação, mas é ter sócios que não sejam os melhores. Ter sócios no qual a gente muitas vezes está preocupado só com o dinheiro da sociedade, muitas vezes preocupado com situações ali que vão trazer benefícios imediatos, mas não entende que a sociedade ela tem que ser complementar, ela não pode ser de forma igual. Imagine duas pessoas iguais, elas vão competir por espaço, elas vão brigar por espaço. Então as pessoas têm que ser complementares. Então se você é mais técnico, você acha alguém mais de negócios. Se você é alguém mais de negócio, acha alguém mais técnico. Alguém mais que goste de gestão. Para você poder ter essa complementaridade. Imagine que é uma caixa de ferramentas. Não adianta nada ter dois martelos. Eu vou precisar de um martelo e uma chave de fenda. Eu vou precisar de um martelo e um alicate. Para ter essa complementaridade. Para poder, no momento que não precisar do martelo, usar o alicate, usar a chave de fenda. Tá certo? Eu não posso usar o martelo para a chave de fenda, tá ok? Porque daí não tem complementaridade, não tem ali um ajudando ao outro crescer. Então pense nisso, sociedade é sempre complementaridade. Se for igual os dois, vai competir por espaço, vai dar briga, vão ficar inimigos e vão terminar a sociedade, que é muito triste aí. Okay? Então é um grande erro que eu vejo também dentro dos dias, dentro do dia a dia desse lance de empreender. Outra situação é gastar muito dinheiro sem necessidade. Porque como você não sabe o que tem que fazer, você acaba jogando dinheiro fora. Tá ok? Então cuidado com isso. Muitas vezes você quer ser grande logo de cara, não precisa ser grande. Você vai ser grande se você começar pequeno, se você entender o seu mercado, se você entender o que precisa ser feito quando pequeno e não quando grande. Porque quando grande você vai cometer um monte de erro, você vai cometer um monte de falhas. E aí vai acontecer o quê? Que você vai jogar o seu dinheiro fora. Então comece pequeno, comece devagar, comece ali entendendo o mercado, comece ali pequenininho, vendendo para 1, vendendo para 2, vendendo para 4, e aí você vai crescendo. Dessa forma você vai minimizando as falhas, você vai minimizando principalmente os custos, tá certo? Os erros que vão acontecer vão trazer desperdícios para você, vão acontecer prejuízos para você. Então que seja pequeno, para você poder crescer com mais força, com mais situação dentro desse contexto. Tá ok? Eu sempre digo isso, se eu der dinheiro para você hoje, você não sabe o que você faz com o dinheiro. Porque você não sabe os seus objetivos, você não sabe onde estão as falhas, você não sabe onde estão os erros, então não vai adiantar nada ter dinheiro agora. Tá ok? Então pense nisso, comece pequeno, comece ali entendendo como que é o mercado de forma mínima ali, e aí você vai crescendo aos poucos. Dessa forma você vai economizar muito dinheiro. Tá ok? E não saber se o dinheiro é suficiente também é uma outra situação. Às vezes você quer empreender, você não monta uma reserva e aí esse dinheiro pode ser que não dê o suficiente para você poder alavancar lá na frente. E aí você fica sempre, que eu digo, um pé num barco, outro pé no outro barco. E aí, onde acelerar primeiro, você migra. Se for o emprego que aparecer primeiro, você vai para o emprego. Se for o empreendedorismo, você vai empreender. Só que o empreendedorismo ele não acontece de forma imediata. Então, muitas vezes você acaba indo sempre para o emprego porque você não tem esse planejamento. Você não sabe quanto é que você tem de dinheiro e quanto esse dinheiro aguenta, o início desse projeto, desse processo. Então se liga nisso que é muito importante você ter essa reserva, você ter meio que planejado algumas coisas, o quanto você aguenta. E o dinheiro não é para o negócio em si.
o dinheiro para você poder se manter ao longo desse tempo que você vai ter que erguer todo esse projeto, tá certo? Então se liga nisso que é muito importante também esse aspecto. Outra grande falha é o seguinte, é você ignorar as mídias sociais, o marketing digital. Hoje em dia, né, eu já falei isso em alguns outros vídeos, nós temos que estar conectados, tá certo? Então essa é uma ferramenta que a gente tem que utilizar. Se você não sabe utilizar, você tem que aprender. Se você não quer aprender, você tem que trazer alguém para dentro da sua empresa para poder prestar esse serviço, tá certo? As mídias sociais, elas são muito fortes hoje. Então se você quer vender, se você quer estar num negócio, você precisa aparecer. Pensa assim, é uma vitrine a mais para você. Se você ficar só na sua rua, você está limitado a quem passa na rua. Agora, se você coloca isso na internet, a sua vitrine ela aumenta muito mais a quantidade de pessoas que vão visitar essa vitrine. É essa a lógica que você tem que fazer. E aí, para isso, eu preciso ter redes sociais, eu preciso ter um marketing digital, eu preciso me aprofundar nesses conceitos, eu preciso fazer parcerias, eu preciso contratar esse serviço, se você não está disposto a fazer. Tá, ok? Mas é muito importante. Não pode ser ignorado porque isso é muito forte hoje. E eu tenho certeza que você está perdendo o negócio se você não entende isso. E esse erro também se torna muito grande dentro do seu negócio. Você está deixando de vender, você está deixando de trazer receita para a sua empresa porque você está distante desse novo conceito, vamos chamar assim. Tá, ok? E a questão de buscar, outro erro assim, sabe, muito forte que eu vejo dentro dos empreendedores é primeiramente buscar investimento, ao invés de buscar cliente. Você não validar com o cliente é um erro assim gritante, porque o investidor ele vai perceber isso se você está buscando investimento. Muitas vezes você não precisa de investimento, você precisa de cliente, você precisa validar aquele negócio, você precisa entender que aquele negócio ele é mais importante do que você buscar investimento. E olha só o erro, quando você busca investimento no início, você está pagando caro por esse investimento, porque o investidor ele vai querer uma boa parte da sua empresa, então alavanca primeiro o seu negócio, faz o negócio girar, faz o negócio ser viável, vamos dizer assim, para você depois negociar valores. Caso contrário, você não tem poder de barganha, porque você não tem nada. Então você está pagando caro por esse crédito. Você está pagando muito caro por esse crédito. Então esse é um erro assim, muito forte dentro dos empreendedores que estão iniciando os seus negócios. Fique atento a isso, faça o negócio rodar, faça o negócio primeiro ter corpo para depois você buscar investimento. E você nesse início você não precisa de investimento. Você precisa fazer o negócio ser validado. Tá, ok? Se você está começando. Se você já está andando, você tem que avaliar, você tem que fazer conta, você tem que verificar se de fato faz sentido você trazer um investidor, porque ele vai ser seu sócio. Será que vale a pena? Será que faz sentido? Ou será que você não tem que organizar melhor a sua casa, organizar melhor as suas despesas, suas finanças, entender do que está acontecendo? Porque muitas vezes você está no desespero que você não está fazendo a lição de casa. Tá, ok? Um erro assim muito grande dentro de uma situação de quem quer empreender e ter sucesso. É entender como é que está a situação atual dentro da sua empresa. Outra coisa bem importante é você querer começar grande. Eu vejo assim, sabe, um absurdo, né, as pessoas quererem empreender e já ser grandes. Né? Você não pode olhar para os casos de sucesso e falar assim, nossa, eu tenho que começar daquele jeito. Não, se você for olhar a história das empresas que têm sucesso hoje, elas começaram pequeno. Por que você vai querer começar grande? Para jogar dinheiro fora, como a gente comentou num item anterior? Porque você vai jogar dinheiro fora. Então comece pequeno. Tá certo? Comece pequeno. Se você quiser começar grande, você vai jogar o seu dinheiro. Se você for jogar dinheiro fora, joga na minha conta, porque é muito melhor. Pelo menos eu vou poder te ajudar de uma forma melhor, mostrando para você o que você precisa fazer, quais são os passo a passo, e eu tenho certeza que vou trazer muito mais resultado. Ok? Outra situação é você não querer crescer. Eu vejo alguns empreendedores não querendo crescer. Se você não cresce, só tem duas opções numa empresa. Ou ela cresce ou ela decresce. E se ela está decrescendo, ela está próximo de falir. Ela está próxima de fechar. Então você o tempo inteiro tem que pensar em crescer. Então pensa em vender um, pensa em vender dois, ou pensa em vender um. Se você quer vender um, você tem que pensar em melhorar aquele resultado de um. Tá certo? Você está crescendo, você está vendendo melhor, você está tendo melhores resultados. É o tempo inteiro isso. Se você não pensar dessa forma, eu sinto muito, mas você está decrescendo, você está morrendo. Tá, ok? Então, as empresas elas precisam crescer o tempo inteiro dessa forma. Você, como um olhar de dono do negócio, você tem que fazer o negócio crescer o tempo inteiro. Você tem que pensar de forma estratégica, você não pode só ficar no operacional. Você tem que fazer isso acontecer o tempo inteiro. Melhoria, melhoria, após melhoria, em cima de melhoria, e assim a gente vai crescendo o tempo todo. Então, quem se conecte com essa frase que é muito importante. Temos que crescer o tempo inteiro. E aí, para finalizar, é você não buscar ajuda. Eu vejo muitas pessoas ali perdidas, não sabendo o que está fazendo, não sabendo o que precisa ser feito e não buscam ajuda.
um motivo, não importa qual que é, mas se você não consegue fazer aquilo, você tem que buscar ajuda de alguém que seja melhor do que a gente para poder fazer, para poder acelerar aquilo, para poder ganhar tempo, para poder economizar, porque você está jogando dinheiro fora quando você não faz isso. Tá certo? Então é importantíssimo você buscar ajuda. E aí, quando eu falo buscar ajuda, é ler um livro, é assistir um vídeo, é buscar uma mentoria, uma consultoria, um treinamento, muitas vezes, para você poder alavancar os seus negócios. Isso é investimento. Isso é investimento, não é despesa. Tá, ok? Então fica muitas vezes perdido, sendo que uma hora de uma consultoria, de uma mentoria, alavancaria o seu negócio assim, anos. Tá certo? Porque aquela pessoa já passou por aquele problema. Aquele livro que você está lendo, muitas vezes, vai alavancar o seu negócio. Aquele vídeo que você vai assistir, e a gente tem diversos vídeos aqui no nosso canal, se conecte a ele, eu tenho certeza que vai ajudar muito você a alavancar os seus negócios, vai te ajudar em questões de, né, de minutos, anos de experiência no qual você teria que passar. Então, faça isso de forma mais contínua, faça isso de forma mais apropriada o tempo todo. Tá certo? Reserve um espaço na sua agenda para você fazer esse tipo de coisa, para você se conectar com pessoas, para você se aprofundar mais nos estudos, tá certo? Isso é buscar ajuda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós estamos iniciando o negócio, nós estamos, né, fazendo um negócio que muitas vezes outras pessoas já fizeram e aceleraram, né, o processo delas, e a gente vai lá e se conecta com isso e a gente consegue resultados melhores dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, tá certo? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha contribuído para você. Reveja esse vídeo diversas vezes, salve ele aí dentro do seu dia a dia, para você buscar sempre essas informações quando for necessário, para que você se aprofunde mais. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui pra gente, é muito importante saber que tipo de dúvida que você está tendo, que tipo de dificuldade você está tendo, para que a gente coloque aqui realmente a nossa lista, para que, né, a gente coloque aqui as informações necessárias para melhorar o seu negócio, o seu dia a dia. Certo? Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. Se você gostou, pelo menos de um item, né, você compartilha esse conteúdo para outras pessoas e dá uma curtida aqui com a gente, tá ok? Sempre ao final eu gosto de deixar um momento nosso de reflexão, tá certo? Então, para que você pense, além de todas essas, né, dificuldades, essas falhas que possam estar acontecendo, né, eu gosto sempre de deixar esse momento de reflexão para você pensar ao longo da semana, ao longo dos meses aí. Tenha sempre a consciência das falhas, eu sempre falo isso. Quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, já é meio caminho andado. Quando a gente não tem consciência, pode esquecer. Tudo que eu falar aqui para você, tudo que outras pessoas falarem para você, não vão fazer sentido. Então a gente tem que ter consciência de que a gente está fazendo errado. A gente tem que ter consciência de que a gente pode melhorar. Tá certo? Já será o primeiro passo para o sucesso. Então entenda essa lógica, tenha consciência, comece a observar mais o que você está fazendo, comece a observar mais o que você não está fazendo, e aí isso é tomar consciência. Quando a gente toma consciência daquilo que precisa ser melhorado, a gente vai chegar no sucesso. Você pode ter certeza disso. E se você quiser se aprofundar mais nos conceitos de empreendedorismo, temos um workshop inteiramente gratuito, onde você se inscreve, você vai ter 3 vídeos lá onde a gente vai abordar a questão do empreendedorismo, a gente vai abordar a questão do perfil empreendedor e a gente vai dar algumas dicas ali do que fazer já para você começar um negócio. O que precisa ter para você já começar um negócio, tá certo? Temos um e-book de gestão do tempo onde a gente mostra para você as questões de como gerir melhor o seu tempo para você poder ter tempo para poder empreender. Se você já está empreendendo, para organizar mais o seu dia a dia para você ter mais sucesso, tá certo? E eu sempre quero te conhecer, deixa aqui o seu nome abaixo, da onde você está falando e das sugestões, das dúvidas que você provavelmente tenha, para que a gente possa trazer para você aqui conteúdos que sejam essenciais para o seu dia a dia. Tá certo? Eu queria agradecer mais uma vez, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!